Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma revisão dos conteúdos trabalhados até aqui nesse bimestre. O tema trabalhado nesse bimestre fala sobre o conceito da existência humana. Então, aqui a questão é descobrir quem nós somos. Vamos lá para esta viagem, tentar descobrir um pouco daquilo que nós somos. Uma das questões que a gente precisa levar em consideração aqui é que nós somos pessoas que vivemos em um contexto em que há milhões de pessoas também vivenciando ao mesmo tempo em espaços diferentes, em lugares diferentes. E isso nos remete aproximadamente a 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo, e todos como únicas e diferentes entre si. Eu me coloco aqui também junto no meio dessa população, você também se coloca no meio dessa multidão de pessoas, inúmeras pessoas aí que fazem parte desta relação entre seres. O que a gente precisa levar em consideração aqui é que cada um é um indivíduo, cada um tem a sua própria individualidade, cada um tem a sua relação entre as pessoas, e isso fez com que os filósofos começassem a investigar o que é cada um desses seres. Por que somos tão diferentes? Por que nós nos relacionamos e, ao mesmo tempo, nós nos diferenciamos nesses aspectos físicos, racionais, humanos, sensíveis? E quem traz uma reflexão mais aproximada aqui é um dos filósofos chamado de René Descartes. E a frase principal é: penso, logo existo. René Descartes começa a refletir sobre essa questão, o penso, logo existo, justamente porque ele entende que nós somos seres individuais e que nós temos uma relação com as coisas, e que que vai me dar esta garantia da minha existência é o pensamento. Então ele diz assim, que acredita que de fato, se nós pensarmos sobre a nossa existência, nós vamos ter a certeza de que eu existo. Logo, as coisas não pensantes não significa que não existe, mas significa que eles não têm a capacidade do pensar, isto é, não têm a consciência da sua existência. Então, René Descartes julgava que nós somos, né, o que somos, a partir deste nosso pensar. Então, um dos filósofos que traz esta frase: o que eu sou? Né? O que realmente eu sou? Logo, se eu não consigo entender quem eu sou, eu me remeto a outra questão, que é uma coisa que pensa, uma coisa que reflete, uma coisa que duvida, uma coisa que afirma, que nega, uma coisa que quer, que não quer, que imagina, que sente. Então, o René Descartes trouxe essa reflexão para compreender que o ser humano é um ser diferente dos outros seres, porque ele tem essa consciência de si. A partir daí, nós começamos a trazer alguns conceitos que são necessários para a reflexão filosófica do René Descartes. Existe um pensamento sem um corpo? E aí nós vamos começando a definir a existência humana. Porque o René Descartes diz que existe o corpo e existe a mente. Porém, essas duas coisas não são separadas uma das outras, mas têm formatos diferentes de compreensão da existência. A primeira questão da investigação filosófica do René Descartes é o que somos, né? Somos, e ele chega à conclusão que nós somos uma essência, um ser que pensa. E quem somos? O que somos e quem somos? Essa outra reflexão que nos traz é importante para a gente definir o pensamento cartesiano, que é o quem somos. E aí nós vamos perceber que somos seres particulares, individuais, mesmo com características parecidas, mas nós somos individuais, seres únicos. Aqui, o René Descartes vai nos trazer uma reflexão falando justamente disso, que nós podemos então identificar esta existência por meio das características físicas, observando o outro, observando a nós mesmos, para que eu possa entender que existe
pontos fundamentais, no jeito de andar, no jeito de conversar, no jeito do cabelo, no jeito das mãos, no jeito das posições do corpo, altura, cabelos, enfim, nós temos algo que é característico próprio de um indivíduo. E aí nós vamos delimitando a partir da reflexão que ele aponta para nós sobre as duas coisas, né? A coisa pensante, que é a res cogita, e a res extensa, que é a coisa extensa, né? Que seria a existência do corpo, o corpo enquanto material. Repito, res cogita é a coisa pensante, a nossa mente, a razão. A res extensa é o corpo, a forma material, aquilo que abriga a razão, aquilo que protege a capacidade da razão. Mas elas têm objetivos diferentes. O corpo que sustenta, que age, que sente, que desenvolve. A coisa pensante, que caracteriza por aquilo que reflete, que pensa, que raciocina sobre o objeto pensado. O que nos faz, então, nos tornar pessoas capazes de pensar, de refletir, de analisar? O René Descartes traz essa reflexão para nós e aí acrescenta duas questões que são importantes, que é o viver, lembrar e comunicar. Porém, essas duas capacidades do pensar, elas estão divididas em memória curta e memória longa. A memória curta seria essa capacidade de recuperar as informações que estão guardadas na nossa mente em um curto período de tempo. Então, nós ouvimos e falamos e essas memórias vão sendo salvas na nossa capacidade intelectual do nosso cérebro e por pouco tempo. Aquilo que é importante a gente joga para a memória de longo prazo e aquilo que é necessário nós guardamos na memória de curto prazo. Portanto, tem algumas coisas que a gente esquece muito rápido, porque elas não são tão importantes para a nossa existência. Sendo que, em alguns momentos, a gente acaba até descartando certas informações que elas são de curto prazo, porque ela não tem tanta importância para a nossa vida. As memórias de longo prazo seria, então, essa capacidade de armazenar informações por um período de tempo mais longo. E isso faz com que nós jogamos essas informações lá para a nossa capacidade de memória e que ela fica guardada e quando nós necessitamos dessa informação, nós acessamos ela facilmente, sem muito esforço. A gente faz as associações e ela vem à tona, essas memórias. E isso pode ser perdido se a gente tiver um mal de Alzheimer, pode ser uma memória de curto prazo, a gente esquece as coisas muito fácil, ou também pode perder a memória de longo prazo, a gente tem dificuldade, ou até mesmo não lembra aquilo que é, de fato, algo tão importante para a nossa existência, ou até mesmo perde as duas memórias. Mas isso não é comum para os seres que têm uma saúde mental consideravelmente boa, tá? Essa relação que o René Descartes faz é com a capacidade do pensar, que os seres humanos têm e outros seres não humanos não têm essa memória, que é a capacidade da razão de armazenar conhecimentos e, ao mesmo tempo, ter a consciência desse armazenamento do conhecimento. Por outro lado, nós temos outro filósofo que traz essa reflexão lá da filosofia antiga e vem nos resgatar a ideia do conhecer. Esse conhecer a si mesmo. É o Sócrates. O Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Para que eu possa ter essa capacidade de conhecer a mim mesmo e conhecer ao outro. Quando eu me conheço melhor, logo eu tenho a capacidade de conhecer o outro. E ele diz que essa é uma forma da qual nós relacionamos com os outros. E eu preciso, primeiramente, conhecer a mim mesmo para que eu possa conhecer o outro. Isso se dá, segundo Sócrates, na ágora. Onde que fica essa ágora? É um lugar onde as pessoas se encontram. Então, a melhor forma de conhecer a si mesmo é conversando com os outros, é trocando informações com os outros, para que eu possa questionar aquilo que se sabe e também deixar ser questionado por aquilo que eu sei. Isso nos dá a possibilidade de conhecer a si mesmo. Quando nós nos conhecemos melhor, mais fácil nós temos a possibilidade de conhecer o outro.
a abrir-se para o saber. E essa frase, conheça-te a ti mesmo, o Sócrates traz como uma chave para o conhecimento. E está escrito no portal da cidade de Delfos. É um templo famoso que as pessoas frequentavam na Grécia Antiga. E nesse templo está lá a frase, conheça-te a ti mesmo. Porque é um lugar do encontro, onde que se fala, onde que se vive, troca as informações. Como conhecer a si mesmo? Eu trouxe aqui uma imagem de uma pintora chamada Frida, e que ela faz essa reflexão sobre a questão do conhecer a si mesmo, que é a pintura do autorretrato. Porque quando a gente traz algumas figuras, algumas imagens de fotografias, nós estamos mostrando o retrato, né? Destacando o retrato de alguém, né? Para mostrar alguém. A questão aqui que a Frida traz é o autorretrato, que é a pintura de si mesmo, é o falar de si mesmo. Tanto que o que ela foi confundida há alguns tempos da sua história como uma pintura surrealista. E ela traz à tona afirmando que não é uma pintura surrealista, mas é o autorretrato de si mesma. Isso nos faz compreender o pensamento do Sócrates, o pensamento do René Descartes, que esse conhecer a si mesmo se dá a partir desse entrar em si e revelar a si por meio das expressões, contar a sua vida. Quando eu pergunto quem é você e você responde que eu sou eu e que dá o nome e o que eu faço, isso não significa que você é você. Apenas nós estamos destacando aquilo que eu faço, qual é o meu nome, mas a essência de quem eu sou se dá a partir de um histórico da nossa existência. Tá? Então, fechamos por aqui. Desejo a vocês um bom estudo. Reflita sobre essas questões do René Descartes, Sócrates, o autorretrato de Frida, para que a gente possa, então, ter uma boa revisão. E não esqueça de responder o formulário para garantir a sua presença. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Bons estudos, aproveitem, pessoal. Tchau!